Empregada salva a filha de milionário de um acidente. O milionário não acreditou no que viu. No fim de uma tarde abafada em São Paulo, os sons apressados dos carros ecoavam pela Avenida Paulista enquanto o cheiro de castanhas assadas se misturava ao vento quente. Em meio à pressa da multidão, uma criança soltou a mão de quem a acompanhava e correu para o asfalto. Um carro se aproximava veloz, o som dos freios cortando o ar, quando uma empregada surgiu de repente e a puxou para fora da pista, caindo com ela nos braços. As pessoas pararam, os celulares foram erguidos, e o tempo pareceu suspenso por um instante. A poucos metros dali, o milionário que chegava ao local ficou paralisado. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Se você está gostando do começo dessa história, curta o vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para não perder o restante. Nos dias seguintes, aquele momento não saiu da cabeça dele. Era conhecido por ser impecavelmente controlado, desconfiado e por esconder qualquer emoção, mas agora sentia algo estranho. Pela primeira vez, alguém havia protegido sua filha de um jeito que ele nunca conseguiu. E o que parecia apenas um ato de coragem logo começaria a mudar tudo na vida deles. O fim de tarde em São Paulo parecia mais abafado do que de costume. A Avenida Paulista fervilhava com buzinas, passos apressados e o aroma doce de castanhas assadas misturado ao cheiro de escapamento. O sol descia por trás dos prédios de vidro, tingindo tudo de dourado. Um homem alto e de semblante sério atravessava o hall envidraçado de um prédio comercial. O corte impecável do terno e o olhar calculado chamavam a atenção, mas o que mais marcava era o ar de distância, como se estivesse sempre alguns passos além de todos à sua volta. Era um dos homens mais ricos da cidade, dono de empresas que moldavam o ritmo frenético daquela metrópole, e que raramente deixava o mundo penetrar suas barreiras. Ele aguardava o carro parar em frente ao prédio quando o telefone vibrou. A voz da secretária anunciou que sua filha tinha saído da escola com a babá e estava a caminho da mansão. Ele assentiu friamente, encerrando a ligação sem dizer nada. A relação com a menina era marcada por protocolos, visitas cronometradas, presentes caros deixados sobre a cama, afeto contido em olhares rápidos. Na cabeça dele, proteger significava controlar, e amar era garantir segurança material. No fundo, não conseguia entender por que a filha parecia tão distante, sempre escondida atrás dos cabelos ou dos desenhos que fazia sozinha. Enquanto o motorista contornava o trânsito, o milionário observava pela janela a cidade agitada. Vendedores ambulantes gritavam ofertas, estudantes corriam entre os ônibus e o som de uma roda de samba escapava de um bar na calçada. Tudo isso parecia pertencer a outro mundo, um mundo do qual ele se afastara havia muito tempo. Sua mente estava longe, perdida em cálculos e reuniões, quando o carro freou bruscamente. Um grito agudo atravessou a barulheira da avenida. Seu olhar disparou para a frente e o que viu fez seu peito congelar. No meio do asfalto, entre buzinas e luzes vermelhas, sua filha estava caída de joelhos. Um carro vinha em alta velocidade, e o tempo pareceu desacelerar. Antes que pudesse gritar, uma mulher surgiu correndo da calçada e, num movimento desesperado, puxou a criança nos braços e girou o corpo, caindo com ela para fora da pista. O som dos pneus arrastando no asfalto ecoou como um trovão. As pessoas pararam. Alguns ergueram os celulares. Ele ficou paralisado, a respiração presa, vendo a cena como se estivesse do lado de fora do próprio corpo. Saltou do carro, o coração disparado, e correu até elas. A mulher ainda ofegava, os cabelos grudados na testa, e a menina agarrada ao pescoço dela chorava em silêncio. Quando o olhar da mulher se cruzou com o dele, algo desconcertante aconteceu, e em vez de medo ou súplica, havia firmeza. Ela se levantou com a criança no colo e disse que estava tudo bem, que foi apenas um susto. O milionário sentiu o mundo girar. Aquela mulher era a empregada que trabalhava discretamente em sua mansão, alguém em quem ele nunca havia prestado mais que um olhar de supervisão. Os seguranças chegaram correndo, afastando os curiosos. Ele pegou a filha no colo, sentindo os pequenos braços trêmulos em torno de seu pescoço. O cheiro de lágrimas misturado ao perfume infantil o atingiu com força inesperada. Seu olhar voltou para a empregada, que se afastava silenciosamente, tentando não chamar atenção. E foi nesse instante que a desconfiança brotou, como ela chegou ali tão rápido.
Porque estava exatamente no lugar certo e no momento exato. A lógica fria que sempre guiara sua vida começou a girar como engrenagens inquietas em sua mente. De volta à mansão naquela noite, o silêncio parecia mais denso do que o habitual. A filha adormeceu rapidamente, exausta pelo susto, e ele permaneceu na porta do quarto observando-a respirar, algo que não fazia desde que ela era bebê. Caminhou pelos corredores amplos e frios da casa, cada passo ecoando no mármore. Desceu até o escritório e ficou encarando a cidade pelas enormes janelas. As luzes piscavam como estrelas urbanas, mas nada parecia real. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que não tinha controle sobre o que acabará de acontecer, e isso o incomodava profundamente. No dia seguinte, enquanto tomava café da manhã cercado por relatórios e telas de ações, ouviu risadas vindas do jardim. Espiou discretamente e viu a empregada sentada na grama com a menina, as duas construindo um castelo de blocos coloridos. Havia algo naquela cena que o desconcertou, a filha estava sorrindo com um brilho nos olhos que ele não lembrava de ter visto. Ao notar isso, um sentimento agridoce o invadiu. Parte dele queria agradecer à mulher por salvar a criança. Outra parte temia que ela estivesse se tornando indispensável demais. Mais tarde, chamou o mordomo e perguntou discretamente sobre ela. Descobriu que a empregada vinha de um bairro simples e trabalhava na mansão havia 3 anos, sempre discreta, pontual e reservada. Não tinha histórico de problemas, mas parecia guardar um mundo dentro do olhar calado. O milionário, acostumado a controlar cada detalhe, começou a observá-la com atenção nos dias seguintes, procurando qualquer sinal de segundas intenções. Enquanto isso, a cidade seguia viva do lado de fora. Era época de festas juninas, e os bairros estavam cobertos por bandeirinhas coloridas e o cheiro de milho assado invadia as ruas. A filha pediu, timidamente, para ir a uma quermesse com a empregada. Ele hesitou, o peito se apertando com uma sensação desconhecida. Permitir que ela fosse significava abrir uma fresta em seus muros. Contra todos os instintos, concordou, mas ordenou que um segurança as acompanhasse discretamente. Naquela noite, quando recebeu um vídeo da menina dançando alegremente ao lado da empregada sob as luzes coloridas, algo dentro dele cedeu um pouco. O som das risadas da filha ecoava pelo áudio do celular como um eco distante de algo que ele achava perdido. Mas, mesmo emocionado, sua mente lógica não parava de rodar. Precisava entender como aquela mulher, que até então era apenas uma presença silenciosa na casa, tinha conseguido, de repente, conquistar tanto espaço na vida da criança, sem que ele quisesse admitir, também no coração dele. Ele apagou as luzes do escritório e ficou sozinho no escuro, com o reflexo da cidade brilhando nas janelas. Não sabia ainda, mas aquele instante no meio da Avenida Paulista havia mudado tudo. A manhã seguinte começou com o som suave da chuva batendo contra as grandes janelas de vidro da mansão. A cidade parecia envolta por um manto cinzento, e o milionário caminhava pelo corredor com passos firmes, mas com a mente inquieta. Apesar da aparência serena, um turbilhão de pensamentos lhe corroía o silêncio interior. A imagem da empregada agarrando sua filha no meio da avenida não saía da sua cabeça. Ele tinha construído sua fortuna com base em controle, cálculos e precisão, e aquela mulher tinha surgido como um raio num céu que ele acreditava impenetrável. Agora, tudo parecia incerto. No café da manhã, sua filha entrou na sala usando um vestido azul claro e segurando um dos blocos coloridos que a empregada havia trazido do jardim no dia anterior. Ela se aproximou e o abraçou de forma inesperada, o que o pegou desprevenido. Por um instante ficou imóvel, sentindo o pequeno corpo quente contra o peito, e então retribuiu o abraço de forma contida. Quando a menina saiu, ele percebeu que a estava observando de um jeito diferente, tentando decifrar o que ela sentia e por que parecia mais viva desde o episódio na avenida. Era como se a filha tivesse despertado de um longo torpor, e isso o perturbava e encantava ao mesmo tempo. Determinou que precisava conhecer melhor a empregada. Pediu que ela fosse ao seu escritório naquela manhã, algo que nunca havia feito. Quando ela entrou, ficou parada à porta, com as mãos discretamente entrelaçadas. Seus olhos mostravam respeito, mas não submissão. Ele perguntou como ela havia chegado àquela esquina no momento exato em que sua filha corria para o asfalto.
A mulher respondeu calmamente que estava indo ao mercado comprar ingredientes para o lanche da criança e que percebeu a confusão de longe. Correu por instinto, sem pensar. Ele a escutou com o olhar fixo, tentando captar qualquer fissura na história, mas encontrou apenas sinceridade. Aquilo o desconcertou. Ele estava acostumado a pessoas que moldavam a verdade para impressioná-lo ou agradá-lo, mas ela parecia alheia a qualquer desejo de reconhecimento. Quando a dispensou, ficou com a sensação de que havia mais naquela mulher do que ela permitia mostrar. Durante os dias seguintes, começou a observar como ela se movia pela casa. Sempre silenciosa, atenta aos detalhes, mas com um brilho peculiar nos olhos quando falava com a criança. A menina passou a sorrir mais, a fazer perguntas e a correr pelos corredores, enchendo o ar de risadas que antes eram raras. Enquanto isso, o milionário enfrentava pressão no trabalho. Seus negócios estavam prestes a passar por uma fusão bilionária e qualquer sinal de desorganização poderia comprometer tudo. Ainda assim, sentia a mente se desviar involuntariamente para o mundo doméstico, algo que nunca acontecerá. Uma tarde, ao chegar mais cedo, encontrou a sala cheia de desenhos espalhados pelo chão. No centro, sua filha e a empregada estavam deitadas de barriga para baixo, rindo enquanto coloriam um castelo de contos de fadas. Ao vê-las, algo se apertou dentro dele. Não conseguia se lembrar da última vez que vira a filha tão feliz. Decidiu testar os limites daquela nova dinâmica. Na semana seguinte, anunciou que passaria 2 dias inteiros em casa, algo inédito para ele. A mansão, acostumada ao seu silêncio constante, pareceu reagir com um leve desconforto. A empregada continuou seu trabalho normalmente, mas agora sob o olhar atento do patrão. Ele percebeu que ela sabia cozinhar com precisão quase artística, que cantava baixinho enquanto organizava os armários e que sempre se abaixava para falar com a menina de igual para igual, como se cada palavra fosse importante. No segundo dia de sua estadia, uma forte tempestade caiu sobre São Paulo. A energia oscilou e depois caiu por completo, mergulhando a mansão na escuridão. A filha começou a chorar, assustada com os trovões. A empregada acendeu velas, e sentada no chão, contou histórias inventadas enquanto o vento zunia lá fora. O milionário ficou à porta da sala, invisível na penumbra, assistindo. Cada história que ela narrava parecia devolver segurança à menina, que acabou adormecendo com a cabeça no colo da mulher. A cena ficou gravada como uma fotografia na mente dele, e algo dentro de si começou a rachar. No dia seguinte, quando a luz voltou e a rotina retomou seu curso, ele percebeu que a filha o olhava de forma diferente. Seus olhos antes tímidos agora buscavam os dele com curiosidade. Era como se estivesse tentando descobrir quem era aquele homem que sempre passava correndo e agora parava para vê-la. Esse olhar o deixou desconfortável e esperançoso ao mesmo tempo. Sentiu que talvez ainda houvesse tempo para ser mais do que um provedor distante. Decidiu dar o primeiro passo concreto. Chamou a filha para passear com ele pela cidade, sem seguranças visíveis, apenas os dois. A menina hesitou, acostumada à rigidez da rotina, mas acabou aceitando. Caminharam pelo parque do Ibirapuera sob o céu ainda nublado. O cheiro úmido da grama e o canto distante dos pássaros contrastavam com o som abafado do trânsito próximo. Ele comprou algodão doce e ficou surpreso quando a filha sorriu para ele com o rosto sujo de açúcar. Aquele sorriso o atravessou como uma lâmina de luz. Na volta, encontrou a empregada à porta da mansão, visivelmente tensa. Ela confessou que ficou preocupada com a ausência inesperada da criança, e por um momento ele sentiu que ela estava o confrontando. Algo nele se irritou, mas logo entendeu que aquela mulher não temia por sua posição, temia pela menina. Percebeu que a lealdade dela não era com ele, mas com a criança. Isso o tocou profundamente, embora não o admitisse. Nos dias seguintes, começou a envolver a filha em pequenas decisões da casa, de escolher as flores do jardim, decidir o cardápio do jantar, organizar seus livros em uma nova estante. A menina passou a andar pela casa com passos leves e seguros, e a empregada observava tudo com um sorriso contido. Era como se um novo tipo de vida estivesse brotando dentro daqueles muros frios. Porém, para o milionário, esse renascimento vinha acompanhado de uma nova inquietação, dele sentia que começava a depender emocionalmente daquela mulher que até pouco tempo era invisível aos seus olhos.
Numa manhã ensolarada de sábado, recebeu um convite inesperado. A escola da filha organizaria uma apresentação de dança e os pais eram convidados. Sua primeira reação foi pensar em enviar um representante, como sempre fazia, mas algo na expressão esperançosa da menina o fez reconsiderar. Compareceu discretamente, sentando-se na última fileira do auditório. Quando a cortina se abriu e ele viu a filha dançando com passos hesitantes, seus olhos se encheram de um orgulho que mal conseguia compreender. Quando a apresentação terminou, foi a empregada quem a abraçou primeiro nos bastidores, antes mesmo que ele chegasse. Esse momento desencadeou um turbilhão de emoções dentro dele. Pela primeira vez, sentiu ciúmes. Não ciúmes possessivos, mas o medo de que a filha passasse a ver aquela mulher como a figura central de sua vida, enquanto ele permanecia à margem. Essa sensação o atormentou durante dias. Começou a se questionar se a aproximação da empregada era apenas genuína ou se havia algum interesse oculto. Para um homem acostumado a desconfiar de tudo, confiar parecia uma tarefa impossível. Mesmo assim, não conseguiu se afastar. A cada dia que passava, encontrava uma nova razão para admirá-la em silêncio. A dedicação silenciosa, a firmeza serena, a forma como fazia a criança se sentir segura em um mundo que ele mesmo tornará frio demais. E enquanto as folhas começavam a cair das árvores pelas ruas da cidade, anunciando a aproximação do outono, ele percebia que sua vida também estava mudando de estação. Os dias seguintes após o incidente continuaram envoltos em um clima de tensão silenciosa. Leonardo, ainda intrigado e um tanto desconcertado, tentava se concentrar em suas reuniões, enquanto sua mente insistia em retornar ao instante em que vira a filha nos braços da empregada. Por mais que tentasse racionalizar, algo nele havia mudado desde aquele momento. A cena repetia-se como um filme, com a imagem de Isabela correndo em direção à rua e Camila surgindo como um raio para resgatá-la. Era impossível negar que a jovem havia arriscado a própria vida por alguém que nem sequer lhe devia nada além do emprego. Esse pensamento o perturbava profundamente, pois quebrava as barreiras frias que ele havia erguido ao longo dos anos. Camila, por sua vez, mantinha-se em silêncio, mas dentro de si lutava com uma mistura de orgulho e receio. Não buscava reconhecimento, muito menos gratidão, mas a forma com que Leonardo a olhava desde então deixava-a desconfortável. Havia algo diferente no olhar dele, algo que oscilava entre desconfiança e curiosidade genuína. Ela continuava cumprindo suas tarefas com o mesmo zelo de antes, embora agora prestasse atenção redobrada a cada passo de Isabela, temendo que um segundo de distração pudesse resultar em tragédia novamente. Sua vida, já complicada, agora parecia um labirinto ainda mais confuso, pois a aproximação involuntária com o patrão a fazia temer que tudo se tornasse mais difícil. Isabela, inocente e alheia à atenção entre os adultos, desenvolvia uma admiração encantadora por Camila. Passava o tempo todo correndo atrás dela pela casa, chamando seu nome com alegria, como se tivesse encontrado uma nova figura de confiança. Essa ligação inesperada começava a mexer com Leonardo de maneiras que ele não compreendia. Pela primeira vez em anos, ele via a filha sorrindo com tanta sinceridade, e esse sorriso surgia graças à presença daquela jovem simples e humilde que ele quase não notava antes. Isso provocava um conflito interno, pois uma parte de si queria continuar vendo Camila apenas como funcionária, mas outra parte começava a reconhecer que ela exercia uma influência positiva e até essencial sobre Isabela. Certa noite, Leonardo encontrou-se sozinho na ampla sala de estar, as luzes da cidade piscando através das janelas de vidro que cercavam o andar superior da cobertura. Ele segurava um copo de vinho, mas o olhar perdido denunciava que não prestava atenção ao sabor. Pensava em sua falecida esposa, Lara, e na promessa silenciosa que fizera de nunca permitir que ninguém ocupasse novamente um espaço de intimidade em sua vida. Desde a morte dela, sua existência havia se resumido a negócios, contratos e metas financeiras. Porém, a visão de Isabela sorrindo nos braços de Camila havia feito surgir uma rachadura nessa muralha emocional. Leonardo sentia medo de admitir que estava começando a se importar, e temia ainda mais que isso o tornasse vulnerável novamente. Na manhã seguinte, decidiu observar discretamente a rotina das duas. Ficou no escritório com a porta entreaberta, assistindo enquanto Camila penteava os cabelos de Isabela e cantava baixinho uma canção infantil. A menina ria e balançava os pés enquanto Camila falava com uma doçura natural,
como se cuidar dela fosse a coisa mais importante do mundo. Leonardo não pôde deixar de notar como aquele pequeno cenário parecia mais lar do que qualquer outra coisa que ele havia presenciado na casa desde a morte de Lara. Era como se a vida tivesse voltado a preencher os espaços vazios que antes só abrigavam silêncio e frieza. Uma pontada de emoção apertou seu peito, e ele rapidamente desviou o olhar, incomodado com sua própria reação. Nos dias que se seguiram, Leonardo começou a tentar se aproximar da filha, embora de maneira desajeitada. Passava mais tempo em casa, surgindo inesperadamente durante o café da manhã ou no momento de colocar Isabela para dormir. No início, a menina reagia com surpresa, como se não estivesse acostumada a vê-lo fora do escritório ou das reuniões por videoconferência. Camila, por sua vez, assistia a essas tentativas com discrição, mas com o coração silenciosamente tocado ao ver o esforço do homem que antes parecia tão distante. Ela percebia que algo nele começava a se transformar, e mesmo sem entender por que isso a afetava, sentia-se estranhamente parte desse processo. Uma tarde chuvosa trouxe um episódio que aprofundou ainda mais essa mudança. Isabela queria brincar na varanda, mas Leonardo, preocupado com o tempo, pediu que ela ficasse dentro de casa. A menina, contrariada, começou a chorar. Camila se ajoelhou diante dela e explicou com paciência que a chuva poderia fazê-la adoecer. Em poucos minutos, transformou a frustração da criança em uma divertida sessão de desenho com lápis de cor e papéis espalhados pelo chão da sala. Leonardo observava à distância, maravilhado com a facilidade com que Camila conseguia acalmar a filha e transformar qualquer momento simples em algo especial. Aquilo o fez perceber como ele mesmo estava perdido na arte de ser pai, e como dependia daquela jovem para manter o brilho no olhar da menina. Mais tarde, quando Isabela adormeceu no sofá cercada por desenhos coloridos, Leonardo aproximou-se de Camila. Ela levantou-se rapidamente, constrangida, como se tivesse sido pega fazendo algo errado, mas ele apenas disse um tímido obrigado. Foi a primeira vez que a palavra soou sincera e carregada de significado. Camila ficou sem saber como responder, mas um leve sorriso escapou de seus lábios antes que ela baixasse os olhos. Aquele instante, simples e silencioso, foi como um marco invisível entre os dois, uma ponte começando a se formar entre mundos tão distintos que até então pareciam destinados a jamais se tocar. Nos bastidores dessa convivência, porém, Camila enfrentava suas próprias batalhas. Vivia em um pequeno quarto nos fundos da mansão, enviando quase todo o seu salário para sustentar a mãe doente e os irmãos mais novos em um bairro humilde na periferia. Cada centavo que economizava era um passo em direção a uma vida melhor para sua família, e ela jamais poderia se dar ao luxo de perder aquele emprego. Por isso, esforçava-se para manter os sentimentos sob controle, lembrando a si mesma de que sua ligação com Isabela não poderia se confundir com apego pessoal, e que qualquer aproximação com Leonardo seria perigosa. Ainda assim, cada gesto inesperadamente gentil dele a abalava, como se estivesse tentando atravessar a muralha que ela havia construído em torno do coração. Leonardo também lutava contra suas próprias resistências. Cada momento que passava vendo Camila com Isabela lhe mostrava o quanto havia se afastado da própria filha, e isso o fazia refletir sobre o tipo de pai que queria ser. Pela primeira vez, questionava se a obsessão por negócios e lucros realmente valia a distância emocional que impunha à criança. E junto a essa reflexão vinha uma inquietação ainda mais desconcertante, do desejo de conhecer melhor aquela jovem mulher que, com gestos simples, havia devolvido alegria à vida de sua filha e começava a despertar nele sentimentos que julgava adormecidos para sempre. Era um conflito silencioso e intenso, que ele tentava sufocar com trabalho, mas que teimava em crescer a cada dia. Uma noite, enquanto passava pelos corredores da casa, Leonardo ouviu Camila cantando baixinho para Isabela adormecer. A melodia suave ecoava pelo ambiente silencioso, e por um momento ele ficou parado na sombra, apenas escutando. Havia uma ternura ali que ele já não lembrava existir no mundo. Quando Camila saiu do quarto, deparou-se com Leonardo parado à porta. Ambos ficaram imóveis por um instante, surpresos. Ele, então, disse com voz baixa que não lembrava da última vez em que vira Isabela tão tranquila e feliz. Camila respondeu que crianças só precisam de presença e carinho para florescer. A simplicidade daquela frase ecoou dentro dele como uma revelação desconfortável e verdadeira.
Depois que Camila se recolheu para seu quarto, Leonardo ficou sozinho no corredor, encarando o vazio com um turbilhão de emoções. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se admitir que talvez estivesse cansado de viver apenas para o dinheiro e os negócios. A visão da filha sorrindo com sinceridade, os gestos gentis de Camila, o calor silencioso que ela trazia para casa, tudo isso começava a preencher os espaços que o luto e a solidão haviam deixado. E, mesmo que ainda resistisse a aceitar, algo dentro dele sabia que sua vida jamais voltaria a ser a mesma. As semanas avançaram com uma cadência inesperada de tranquilidade dentro da mansão de Leonardo. O clima frio e impessoal que costumava reinar parecia aos poucos ceder espaço para uma atmosfera mais leve, quase familiar, e grande parte dessa mudança vinha de Camila. Ela não apenas cuidava de Isabela, como também começou a reorganizar discretamente os pequenos detalhes da casa, flores frescas na mesa do café, os brinquedos da menina guardados com carinho, e até um aroma suave de bolo de fubá que às vezes escapava da cozinha e invadia os corredores, despertando lembranças antigas que Leonardo havia enterrado. Era como se um vento novo soprasse por ali, desfazendo pouco a pouco as sombras que o luto deixará. Leonardo, ainda que relutante, não conseguia mais ignorar a presença dela. Antes, passava os dias trancado no escritório, alheio a tudo que não estivesse ligado aos negócios, mas agora se pegava deixando a porta aberta apenas para ouvir as risadas de Isabela enquanto brincava com Camila na sala. Não dizia nada, apenas escutava, com um leve sorriso escondido. Era uma sensação estranha, mas ao mesmo tempo reconfortante, como se estivesse redescobrindo um pedaço de si que havia esquecido existir. Mesmo assim, tentava manter uma certa distância emocional, temendo que qualquer aproximação pudesse dissolver a imagem de controle que ele sempre cultivara. Camila percebia essa tentativa de afastamento, embora não entendesse por completo. Sabia apenas que o patrão parecia mais humano do que nos primeiros dias, quando ele a tratava como se fosse invisível. Às vezes, surpreendia-se pensando nele durante a noite, imaginando quem era o homem por trás da frieza calculada e dos ternos impecáveis. Mas logo afastava esses pensamentos, lembrando-se de sua realidade. Ela não podia se permitir sonhar. Cada real que ganhava era destinado à mãe e aos 2 irmãos, que dependiam dela para sobreviver em um bairro esquecido pela cidade. Seu futuro não podia incluir ilusões. Mesmo assim, a forma como o coração disparava sempre que Leonardo se aproximava a confundia e a fazia duvidar de sua própria força. Foi durante um final de tarde, quando o céu sobre São Paulo se tingia de tons alaranjados e a cidade lá embaixo pulsava com seu caos habitual, que um episódio inesperado trouxe Leonardo ainda mais para perto de Camila e Isabela. A menina havia subido no parapeito da sacada para tentar pegar uma pipa que caíra ali, e por um segundo seu equilíbrio vacilou. Leonardo, que chegava naquele instante, congelou ao ver a cena, incapaz de reagir rápido o bastante. Mas Camila, que estava a poucos passos, correu e puxou a menina pelos braços com um movimento ágil e firme, derrubando-se com ela no chão da sacada. O coração de Leonardo disparou de pavor, e ele correu até as duas, ajoelhando-se ao lado de Isabela que, assustada, começou a chorar. Camila a envolveu num abraço protetor e repetia baixinho que estava tudo bem. O olhar de Leonardo encontrou o de Camila naquele instante, e algo dentro dele pareceu ceder de uma vez. Era a segunda vez que ela salvava sua filha, e mais uma vez com uma coragem instintiva que ele não conseguia compreender. Depois de se certificar de que Isabela estava ilesa, Leonardo ficou em silêncio por longos segundos, apenas encarando Camila como se a visse pela primeira vez de verdade. Não havia como negar o que ela representava. Sem ela, sua filha poderia ter se machucado gravemente, ou pior. Uma gratidão imensa, crua e quase dolorosa, se espalhou por seu peito, mas ele não sabia como expressá-la. Limitou-se a pegar Isabela no colo e sussurrar um obrigado rouco, antes de levá-la para o quarto. Mais tarde, após Isabela adormecer, Leonardo bateu à porta do pequeno quarto de Camila. Ela se assustou com a visita inesperada, ainda com o coração acelerado pelo susto da tarde. Ele permaneceu parado na soleira, parecendo procurar palavras que não vinha acostumado a dizer. Finalmente, agradeceu de forma sincera por tudo que ela fazia pela filha. Disse que não sabia o que seria de Isabela sem ela, e que reconhecia que vinha sendo um pai ausente demais.
Camila ficou sem reação por um instante, surpresa ao ver a rigidez habitual dele se desfazer diante de seus olhos. Respondeu que não precisava agradecer, que cuidar de Isabela era algo natural para ela, mas seus olhos brilhavam discretamente, denunciando a emoção que tentava esconder. Leonardo ficou ali por mais alguns segundos em silêncio, depois apenas assentiu e se retirou, deixando-a com o coração inquieto. A partir daquele dia, Leonardo começou a mudar de forma mais visível. Passou a dedicar tempo diário à filha, buscava brincar com ela, levá-la ao parque, e até passou a aparecer com presentes simples, como livros infantis e bichinhos de pelúcia. Isabela o recebia com euforia, e Camila observava tudo com um calor silencioso no peito. Ver aquela relação renascer diante de seus olhos era como assistir a uma ferida antiga se curando pouco a pouco. Leonardo ainda era rígido, impaciente às vezes, mas a frieza que antes o envolvia como uma armadura parecia estar se rachando. Isabela florescia, e Camila não podia deixar de sorrir ao vê-la tão feliz. Um sábado ensolarado marcou a primeira saída dos três juntos. Leonardo decidiu levá-las ao Jardim Botânico de São Paulo, um local que ele costumava visitar com Lara antes de Isabela nascer. A ideia de voltar lá havia lhe parecido dolorosa por anos, mas agora, ao ver a empolgação da filha e o brilho curioso nos olhos de Camila, sentiu que talvez fosse hora de ressignificar aquele lugar. Caminharam entre as alamedas de árvores centenárias, com o perfume das flores silvestres e o som distante dos pássaros. Isabela corria na frente, rindo, enquanto Camila a seguia de perto, e Leonardo caminhava alguns passos atrás, observando as duas com um sentimento agridoce no peito. Pela primeira vez, em muito tempo, sentia que não estava sozinho. Durante o piquenique improvisado que Camila preparou com cuidado, Isabela acabou adormecendo sobre uma manta, exausta de tanto brincar. Leonardo e Camila ficaram em silêncio por um tempo, apenas ouvindo o vento entre as folhas. Então, ele quebrou o silêncio contando que Lara havia adorado aquele lugar, que costumavam vir ali sonhar com o futuro da filha. Sua voz vacilou um pouco ao falar dela, mas não havia tristeza amarga em seu tom, apenas uma saudade serena. Camila escutou com atenção e respeito, sem tentar consolar com palavras vazias. Apenas olhou para ele com compreensão verdadeira, e esse olhar o tocou mais do que qualquer frase poderia tocar. Foi um instante simples, mas profundamente humano, que marcou os dois de um jeito que não ousaram comentar. Os dias seguintes seguiram com uma leveza nova. Leonardo começou a incluir Camila em pequenas decisões relacionadas a Isabela, pedindo sua opinião sobre a escola, os hobbies da menina e até sobre os horários das refeições. Era algo que antes ele jamais teria feito, mas agora parecia natural. Camila, mesmo tímida, começou a sentir que sua voz tinha valor, e isso a enchia de uma alegria silenciosa. A casa também refletia essa mudança, as salas que antes viviam vazias agora eram preenchidas por risos, brinquedos espalhados e aromas de comida caseira. Até os funcionários mais antigos notavam a diferença, embora ninguém ousasse comentar diretamente com Leonardo. Apesar dessa harmonia crescente, Camila continuava carregando seus próprios fardos em silêncio. Trabalhava até tarde, depois escrevia cartas para a mãe e os irmãos, contando sobre o progresso deles e enviando dinheiro sempre que possível. Tinha medo constante de que qualquer erro pudesse fazê-la perder aquele emprego e colocar tudo a perder. Às vezes chorava baixinho no travesseiro, cansada e com saudade de casa, mas levantava todas as manhãs com um sorriso para Isabela. Sabia que não podia fraquejar. Era como se sua vida inteira estivesse suspensa por um fio, e ela precisava mantê-lo firme a qualquer custo. Leonardo começou a perceber os sinais de cansaço em Camila, os olhares perdidos e os ombros pesados no fim do dia. Um fim de tarde, quando a viu cochilando sentada no sofá enquanto Isabela coloria um livro ao lado dela, sentiu um aperto estranho no peito. Pela primeira vez, desejou que alguém cuidasse de Camila da mesma forma que ela cuidava de todos. Não disse nada, apenas pegou uma manta e a cobriu com cuidado, certificando-se de que ela descansasse um pouco. Depois, ficou sentado em silêncio, observando as duas, sentindo uma calma que não conhecia mais. Com o tempo, Leonardo passou a pensar com frequência em como a vida havia mudado desde que Camila chegara. Antes dela, sua rotina era uma sequência de reuniões, contratos e jantares de negócios, todos vazios de significado. Agora,
cada dia parecia ter corissom, como se o mundo tivesse voltado a pulsar. Ele ainda lutava para entender os sentimentos que surgiam em relação a ela, mas não podia negar que sua presença tornará sua casa mais viva e sua filha mais feliz. Pela primeira vez desde a morte de Lara, Leonardo começava a acreditar que talvez ainda fosse possível construir algo que não fosse apenas baseado em lucros e números, mas em vínculos reais. Quando olhava para Camila, via mais do que uma funcionária. Via a coragem de quem enfrentava o mundo com dignidade apesar das dificuldades, via a doçura com que tratava sua filha, e via também uma força silenciosa que o fascinava. Não sabia para onde aquilo os levaria, nem se algum dia teria coragem de admitir em voz alta o que começava a sentir, mas pela primeira vez em anos, Leonardo não tinha medo de imaginar um futuro diferente. E essa simples possibilidade, tão distante e ao mesmo tempo tão próxima, era suficiente para acender uma centelha de esperança em um coração que por tanto tempo viveu apagado. O clima na mansão mudava a cada dia com pequenas nuances de afeto e convivência. Leonardo, mesmo consciente de sua própria resistência emocional, começava a perceber como Camila transformava a vida de sua filha. Isabela parecia mais confiante, mais comunicativa, e cada risada que escapava de sua boca se tornava uma espécie de música que ecoava pelos corredores da casa, enchendo os espaços antes frios e silenciosos. Leonardo, por sua vez, ainda lutava para manter seu equilíbrio interno. Sentia uma mistura de admiração, gratidão e uma inquietação que não conseguia nomear. A jovem que havia salvado sua filha em plena avenida de São Paulo não apenas conquistara um lugar de respeito em seu coração, mas também desafiava silenciosamente sua visão rígida sobre relações humanas e sentimentos. Naquela manhã, a rotina parecia tranquila até que uma ocorrência inesperada abalou a paz temporária da casa. Isabela havia deixado a janela do quarto entreaberta e um forte vento entrou, derrubando papéis e alguns objetos que Leonardo guardava com cuidado em sua mesa. Ele se aproximou rapidamente, preocupado com o que poderia ter sido perdido ou danificado. Camila, ao perceber a situação, correu para ajudá-lo, recolhendo os papéis e certificando-se de que nada importante havia sido comprometido. O gesto simples, mas cheio de atenção e zelo, reforçou ainda mais a percepção dele sobre o caráter e a dedicação dela. Leonardo sentiu algo se abrir dentro de si, uma conexão que ia além da gratidão. Mais tarde, durante o almoço, Leonardo decidiu fazer algo inusitado. Pediu que Camila se sentasse à mesa com ele e Isabela. Ela hesitou, surpresa, e por um instante pareceu avaliar se deveria aceitar. Quando finalmente se acomodou, percebeu que Leonardo a observava de maneira diferente. A conversa fluiu de forma natural, com Leonardo perguntando sobre sua infância, seus hobbies e pequenos sonhos. Camila respondeu com sinceridade, revelando uma vida de esforços contínuos para manter sua família. O relato a fez lembrar que cada passo de sua jornada estava marcado por sacrifícios silenciosos e que, de certa forma, Leonardo começava a reconhecer e valorizar essa dedicação. Nos dias seguintes, Leonardo começou a integrar pequenas experiências culturais na vida de Isabela e Camila. Levou a filha a uma exposição de arte contemporânea, um evento que ela jamais esqueceria. Camila acompanhou com atenção, explicando de forma simples algumas das obras, incentivando a curiosidade da menina. Leonardo observava a interação entre elas, notando a naturalidade com que Camila se colocava como guia e referência, sem jamais ultrapassar limites. Cada gesto reforçava a confiança que Isabela depositava nela e, ao mesmo tempo, despertava em Leonardo um misto de orgulho e reconhecimento silencioso. Enquanto isso, Camila enfrentava desafios invisíveis. Apesar de parecer calma e segura, mantinha preocupações constantes com a mãe doente e os irmãos. Cada centavo economizado para enviar para casa exigia planejamento meticuloso, e ela vivia numa tensão constante entre cumprir seu papel na mansão e garantir a sobrevivência de sua família. Era uma luta silenciosa, marcada por pequenas renúncias diárias. Mesmo assim, ela mantinha o sorriso para Isabela, escondendo o peso do mundo adulto em um corpo jovem e dedicado. Uma tarde, durante um passeio de carro pela cidade, Leonardo decidiu testar a confiança de Camila de uma maneira inesperada. Pediu que dirigisse em uma avenida movimentada, enquanto ele descansava no banco do passageiro.
O gesto era simbólico, dele estava colocando sua segurança e a de sua filha nas mãos dela, reconhecendo a competência que até então ele não ousara admitir. Camila aceitou, com a seriedade e calma que a caracterizavam. A confiança depositada por Leonardo provocou nela uma sensação inesperada de valorização, um reconhecimento que ia além da posição de funcionária. Pela primeira vez, sentiu que seu esforço e caráter eram percebidos de maneira plena. O outono avançava e, com ele, mudanças sutis nos ambientes internos da mansão. As folhas caídas do lado de fora refletiam-se nas janelas, criando padrões de luz e sombra nos corredores. Leonardo, normalmente alheio a esses detalhes, passou a notar a beleza simples das estações e como cada mudança externa parecia ecoar no ambiente emocional da casa. Camila, atenta aos detalhes, começou a preparar pequenas atividades relacionadas à estação, envolvendo Isabela em experiências educativas e divertidas. Essas atividades se tornaram momentos de união, fortalecendo laços silenciosos entre os três. O relacionamento entre Leonardo e Camila começou a tomar contornos mais complexos. Ele ainda se mantinha contido, mas cada gesto dela, cada palavra simples ou cuidado com a filha, deixava uma marca em seu coração. Ao mesmo tempo, Camila tentava se equilibrar entre sua devoção à família, seu carinho genuíno pela menina e a necessidade de manter limites claros. Ambos estavam se aproximando, mas de maneira gradual, com pequenas reviravoltas emocionais que reforçavam a tensão silenciosa. Um grande teste surgiu quando Leonardo foi convidado para uma reunião de negócios internacional, que exigia sua ausência por alguns dias. A decisão de deixá-las em casa sem supervisão direta gerou uma preocupação imediata, pois ele sabia que Isabela dependia emocionalmente de Camila, e Camila, por sua vez, sentia-se responsável por cada detalhe do bem-estar da menina. Antes de partir, Leonardo entregou instruções detalhadas, uma quantia extra de dinheiro e um pequeno dispositivo para que pudesse ser contatado a qualquer momento. Foi um gesto que misturava confiança e ansiedade, revelando vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Durante sua ausência, Camila enfrentou pequenos desafios que testaram sua paciência e resiliência. Uma manhã, Isabela caiu do balanço no jardim, provocando um susto momentâneo. Camila rapidamente avaliou a situação, consolou a menina e administrou os cuidados necessários. A habilidade de agir sob pressão, sem entrar em pânico, reforçou a confiança silenciosa de Leonardo quando retornou. Ao chegar, encontrou a menina brincando novamente, saudável, e Camila exausta, mas serena. Foi um momento de reconhecimento implícito, ela havia provado que podia lidar com responsabilidades maiores do que inicialmente se imaginava. Os dias seguintes reforçaram a dinâmica de confiança entre os três. Leonardo começou a delegar pequenas decisões cotidianas a Camila, desde compras até atividades educativas para Isabela. A menina crescia sob essa supervisão amorosa, e Leonardo passava a confiar cada vez mais na capacidade dela de guiá-la. A relação entre eles evoluía sem pressa, marcada por gestos sutis de cuidado e reconhecimento mútuo. Leonardo, por sua vez, começava a perceber que sua própria vulnerabilidade emocional poderia ser compartilhada com alguém de confiança, algo que há muito tempo acreditava impossível. No fim de semana seguinte, Leonardo decidiu organizar um pequeno evento familiar dentro da mansão. Convidou apenas alguns parentes próximos e amigos, criando um ambiente acolhedor e íntimo. Camila preparou os detalhes, decorou a casa com flores e pequenos enfeites de outono, enquanto Isabela ajudava na disposição das mesas e utensílios. Leonardo observava a cena com atenção, sentindo um orgulho silencioso de como tudo se encaixava perfeitamente. Era a primeira vez que sentia a verdadeira sensação de lar, uma experiência que transcendia qualquer conforto material. Durante o evento, pequenos momentos se destacaram. Isabela apresentou uma pequena dança para os convidados, e Leonardo assistiu emocionado, com os olhos fixos na filha. Camila, ao lado da menina, sorria com orgulho e atenção, demonstrando uma presença constante e protetora. A interação entre elas encantava a todos, mas para Leonardo tinha um significado ainda maior. Era prova de que a menina estava segura, feliz e amada, e que a escolha de permitir que Camila participasse de sua vida havia sido a decisão correta. Ao final da tarde, enquanto os convidados se retiravam, Leonardo permaneceu na sala observando Camila e Isabela guardarem os últimos detalhes.
Sentiu uma mistura de gratidão e reconhecimento silencioso, algo que não precisava ser verbalizado, mas que preenchia o ar de forma palpável. Pela primeira vez, ele compreendia que a vida poderia ser mais do que negócios e números. Poderia ser feita de momentos simples, de cuidado, de amor silencioso, e que aquela jovem havia sido o catalisador para que ele enxergasse essa verdade. No silêncio que se seguiu, Leonardo finalmente admitiu a si mesmo que havia começado a se abrir. Não sabia ainda como expressar seus sentimentos plenamente, mas percebia que cada gesto de Camila, cada sorriso de Isabela e cada momento compartilhado dentro daquela casa haviam transformado sua vida. A mansão, antes símbolo de solidão e distância emocional, começava a se tornar um verdadeiro lar. E enquanto a noite caía sobre São Paulo, iluminando a cidade com luzes douradas e refletindo nas janelas da cobertura, Leonardo sentiu pela primeira vez em muito tempo que algo precioso e verdadeiro florescia diante de seus olhos, silencioso, mas intenso e irreversível. O início do inverno trouxe consigo dias mais curtos e frios, mas também trouxe uma nova profundidade na relação entre Leonardo, Camila e Isabela. A rotina diária da mansão permanecia meticulosamente organizada, mas havia uma diferença perceptível: os corredores, antes silenciosos e frios, agora estavam cheios de risadas e conversas. Leonardo começou a perceber que não precisava mais controlar cada detalhe, que podia confiar em Camila para garantir o bem-estar da filha e para tornar cada dia mais leve. Essa confiança, construída com pequenas ações e momentos cotidianos, começou a dissolver a armadura emocional que ele mantinha há anos. Uma manhã, ao acordar, Leonardo encontrou uma carta cuidadosamente dobrada sobre sua mesa. Era de Camila, uma carta simples, escrita à mão, na qual ela contava brevemente sobre o progresso de Isabela na escola, suas pequenas descobertas e alegrias, e agradecia pela oportunidade de estar tão perto da menina. Leonardo ficou tocado de uma maneira que não esperava. Cada palavra demonstrava dedicação e carinho, mas também uma disciplina silenciosa que ele admirava profundamente. Ele percebeu que a jovem não apenas cuidava da filha, mas também mantinha sua própria vida estruturada e focada, equilibrando trabalho, família e responsabilidades com uma habilidade admirável. O dia seguinte trouxe um desafio inesperado. Uma tempestade forte atingiu a cidade, com ventos e chuva intensa. Leonardo, preocupado com Isabela, decidiu ficar em casa, mas a filha insistia em brincar próximo à janela do jardim, fascinada pelo espetáculo da natureza. Camila, atenta, posicionou-se estrategicamente entre a menina e o perigo. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final, tem uma surpresa te esperando na última parte. Guiando-a com firmeza e carinho. O vento arrancava folhas e pequenos galhos, e Leonardo, observando a cena de longe, sentiu um aperto no peito. Ele compreendeu, mais uma vez, que Camila possuía uma coragem instintiva e uma habilidade de cuidar que ele não poderia substituir, e que a vida da filha estava segura nas mãos dela. Essa situação, embora aparentemente simples, provocou uma grande reflexão em Leonardo. Ele percebeu que sua relação com Camila e Isabela estava evoluindo de forma orgânica e natural, baseada em confiança e respeito. Decidiu, então, permitir que Camila tivesse ainda mais autonomia sobre pequenas decisões da rotina diária de Isabela, desde atividades extracurriculares até horários de alimentação e lazer. Esse gesto reforçou a conexão emocional entre eles e demonstrou a Leonardo que, apesar de sua vida ter sido sempre pautada pelo controle e poder, havia espaço para entrega e parceria genuína. Com o tempo, Leonardo começou a notar pequenos sinais de desgaste em Camila. As noites longas de trabalho, a dedicação à filha e as responsabilidades familiares começavam a cobrar seu preço. Em um fim de tarde, encontrou-a sentada no sofá, exausta, segurando Isabela que cochilava em seus braços. A jovem parecia carregar o peso do mundo, e por um momento, Leonardo se perguntou como poderia ajudá-la sem invadir sua independência. Decidiu, então, dar pequenos gestos de apoio, trazer uma manta quente, preparar um chá e permitir que ela descansasse enquanto ele assumia a supervisão de Isabela por alguns minutos. Esses gestos simples, mas significativos, começaram a estabelecer uma reciprocidade silenciosa entre os dois. Um sábado ensolarado trouxe uma oportunidade inesperada.
Leonardo decidiu levar Isabela e Camila a um passeio cultural no Centro Histórico de São Paulo, visitando museus e pontos turísticos. Durante a caminhada, Isabela ficou fascinada com as cores, formas e histórias contadas nos prédios antigos, e Camila, com paciência e alegria, explicava tudo de forma simples, despertando a curiosidade da menina. Leonardo observava atentamente, percebendo como a interação entre Camila e Isabela estava moldando a percepção da filha sobre o mundo. Ele se sentiu tocado ao perceber que a jovem não apenas cuidava da menina, mas também a educava de maneira delicada, estimulando imaginação e interesse. O passeio trouxe também uma grande reviravolta inesperada. Enquanto caminhavam por uma rua estreita, Isabela avistou uma pipa presa em uma árvore e correu em direção a ela, ignorando os alertas de Leonardo. Antes que pudesse reagir, Camila, com reflexos rápidos, segurou a menina, evitando que ela se machucasse. Leonardo, surpreso e grato, sentiu uma onda de alívio e uma nova admiração pela coragem e rapidez de Camila. Esse episódio reforçou a percepção de que ela não era apenas uma cuidadora, mas alguém capaz de enfrentar situações inesperadas com firmeza e inteligência, protegendo aqueles que estavam sob sua responsabilidade. Ao retornarem para casa, Leonardo sentiu uma necessidade crescente de se aproximar emocionalmente de Camila. Durante o jantar, iniciou uma conversa sobre o futuro, perguntando sobre seus sonhos e aspirações. Camila respondeu com sinceridade, explicando que seu maior objetivo era garantir a estabilidade da mãe e dos irmãos, mas que também nutria desejos pessoais de estudar e crescer profissionalmente. Leonardo escutava atentamente, percebendo que havia mais profundidade nela do que imaginava. Cada palavra revelava uma força interior e um compromisso com a vida que o impressionava profundamente. Nos dias seguintes, Leonardo começou a envolver Camila em decisões ainda maiores, incluindo o planejamento de viagens e atividades de lazer da família. Essa mudança provocou uma pequena tensão interna nele, pois ele ainda lutava para admitir seus sentimentos, mas também o levou a perceber que a confiança e o respeito mútuo estavam crescendo de forma sólida. Camila, por sua vez, sentia-se valorizada e reconhecida, e essa sensação de respeito e parceria fortalecia sua dedicação não apenas à filha, mas também à própria relação silenciosa com Leonardo. Um grande desafio surgiu quando Leonardo recebeu a notícia de uma viagem de negócios internacional que exigia sua ausência por uma semana. Pela primeira vez, sentiu uma preocupação real ao deixar Isabela e Camila sozinhas na mansão. Preparou instruções detalhadas, deixou uma quantia extra de dinheiro e um meio de comunicação constante. Ao despedir-se, percebeu que confiar plenamente em Camila era algo novo e desafiador. A jovem aceitou a responsabilidade com naturalidade, demonstrando maturidade e competência, o que reforçou ainda mais a confiança silenciosa entre eles. Durante a ausência de Leonardo, Camila enfrentou pequenas dificuldades que testaram sua paciência e habilidades. Uma manhã, Isabela derrubou tinta de aquarela sobre o chão, criando uma bagunça considerável. Camila manteve a calma, limpou cuidadosamente o espaço e transformou o incidente em uma oportunidade de aprendizado para a menina, explicando como cada cor poderia ser misturada e explorada artisticamente. Quando Leonardo retornou, encontrou tudo organizado, e a filha entretida com um novo projeto artístico. Mais uma vez, ficou impressionado com a habilidade dela de transformar desafios em experiências positivas e educativas, reforçando sua admiração silenciosa. Com o passar das semanas, Leonardo começou a perceber mudanças profundas em si mesmo. A presença de Camila e a felicidade evidente de Isabela moldavam uma nova rotina emocional. Ele já não via apenas a necessidade de proteger a filha, mas também a importância de valorizar e reconhecer a presença de Camila em suas vidas. Pequenos gestos, conversas e momentos compartilhados começaram a criar uma rede de afeto e confiança, tornando a mansão um lugar de calor humano, risos e conexão. A relação entre eles evoluía de maneira gradual, sólida e respeitosa, marcada por compreensão e admiração mútuas. O inverno avançava e, com ele, a certeza de que a vida podia ser diferente começou a se consolidar dentro de Leonardo. Ele percebia que sua filha crescia em um ambiente seguro e afetivo, e que Camila não era apenas uma funcionária dedicada, mas alguém essencial na vida de Isabela e, lentamente, em sua própria vida.
Pela primeira vez, começou a considerar a possibilidade de que o amor verdadeiro podia surgir nos lugares mais inesperados, e que a coragem e a dedicação de uma jovem simples e humilde podiam transformar completamente a existência de uma família inteira. O inverno avançava lentamente em São Paulo, trazendo dias frios e chuvosos que transformavam a cidade em uma paisagem cinzenta, refletindo um cenário de introspecção para Leonardo. Apesar do clima externo, a mansão parecia irradiar calor e vida. Camila e Isabela haviam se tornado inseparáveis, unidas por um vínculo que crescia a cada dia. Leonardo observava a filha interagindo com a jovem, sentindo uma mistura de admiração e uma inquietação silenciosa sobre seus próprios sentimentos. Cada sorriso de Isabela parecia acender algo em seu coração que ele havia esquecido existir, e cada gesto protetor de Camila despertava nele uma gratidão profunda, acompanhada de uma atração crescente que não conseguia controlar. Uma manhã, Leonardo decidiu levar Isabela para uma aula experimental de música em um centro cultural próximo à mansão. Camila acompanhou a filha, instruindo-a com paciência e carinho, explicando os instrumentos e incentivando a curiosidade. Leonardo observava em silêncio, absorvendo cada detalhe. Ele se sentiu tocado pela forma como a jovem conseguia equilibrar disciplina e afeto, permitindo que Isabela explorasse e aprendesse de maneira natural. Era um momento simples, mas profundo, que fortalecia a confiança mútua entre todos, e também deixava claro para Leonardo que Camila era uma presença indispensável na vida de sua filha. No retorno para casa, um incidente inesperado colocou à prova a habilidade e a coragem de Camila mais uma vez. Um motorista imprudente freou bruscamente ao tentar desviar de um buraco, fazendo com que Leonardo, Camila e Isabela balançassem dentro do carro. Camila segurou firme a mão de Isabela, acalmando-a imediatamente, enquanto Leonardo reagia com tensão. O incidente foi rápido, mas o efeito emocional permaneceu, reforçando a percepção dele sobre a competência e presença de espírito de Camila em situações críticas. A confiança dele nela cresceu de maneira inegável, e ele se viu desejando que ela estivesse sempre por perto, não apenas pela filha, mas também por si mesmo. Durante os dias seguintes, Leonardo começou a compartilhar pequenas responsabilidades de forma mais ativa, delegando tarefas cotidianas e decisões sobre a rotina de Isabela a Camila. Ela aceitou essas responsabilidades com naturalidade, demonstrando organização, cuidado e criatividade. A filha, por sua vez, respondia de maneira positiva, sentindo-se apoiada e compreendida. Esses momentos diários consolidavam o vínculo entre Leonardo, Camila e Isabela, transformando a dinâmica familiar e criando uma sensação de segurança e estabilidade emocional que há muito não existia na vida de Leonardo. Uma grande reviravolta ocorreu quando Leonardo recebeu a notícia de que um antigo parceiro de negócios estava em São Paulo e desejava discutir uma oportunidade de investimento importante. Ele hesitou em aceitar o encontro, preocupado com a logística e o tempo que passaria longe de Isabela e Camila. Após refletir, decidiu ir, mas planejou cuidadosamente, garantindo que Camila pudesse supervisionar a filha e ter autonomia para gerenciar a casa. Durante a ausência dele, Camila provou mais uma vez sua competência, resolvendo pequenos problemas com eficiência e mantendo a rotina de Isabela sem contratempos. Leonardo retornou impressionado, percebendo que podia confiar plenamente nela, e que sua presença havia se tornado essencial para o funcionamento harmonioso da vida familiar. Enquanto o inverno avançava, pequenas tradições começaram a se formar. Aos sábados, Leonardo incentivava passeios ao ar livre, como visitas ao parque e pequenas caminhadas culturais. Camila sempre planejava atividades educativas e lúdicas para Isabela, como contação de histórias ou experiências simples de ciência em casa. Leonardo, embora ainda reservado, começou a participar ativamente, lendo livros infantis, ajudando com projetos de artesanato e compartilhando momentos de lazer. Cada interação, por menor que fosse, consolidava a sensação de unidade entre eles e fortalecia laços que pareciam destinados a durar. Em uma manhã de domingo, durante uma visita ao centro histórico, Isabela perdeu seu sapatinho entre as pedras da calçada. Camila agiu rapidamente, se abaixando para recuperar o objeto e garantindo que a menina não se assustasse. Leonardo observava, impressionado com a rapidez e cuidado dela. O episódio, aparentemente simples, reforçou uma percepção crescente que Camila possuía uma habilidade inata para proteger e cuidar, algo que ia muito além de suas responsabilidades formais como empregada.
A confiança dele nela se tornou absoluta, e ele se deu conta de que não queria mais viver sem a presença constante de Camila em suas vidas. Outro acontecimento relevante ocorreu quando Leonardo decidiu compartilhar com Camila detalhes sobre sua infância e os desafios que enfrentou antes de construir sua fortuna. Normalmente reservado e fechado sobre questões pessoais, ele se abriu de forma inesperada, contando histórias de suas primeiras experiências e de como a disciplina e o trabalho árduo moldaram sua vida. Camila escutava atentamente, demonstrando empatia e compreensão, sem julgamentos. Essa troca de confidências aprofundou ainda mais o vínculo entre eles, criando uma conexão emocional sólida e honesta, baseada em respeito e reconhecimento mútuo. Um desafio significativo surgiu quando a saúde da mãe de Camila apresentou um agravamento temporário, exigindo que ela se ausentasse da mansão para viajar e cuidar da família. Leonardo, preocupado, ofereceu apoio logístico e financeiro, mas também percebeu que Camila estava emocionalmente abalada. Durante a viagem, ela sentiu a pressão de equilibrar sua dedicação à família e à filha de Leonardo, mas conseguiu gerenciar tudo com habilidade e resiliência. Ao retornar, foi recebida com elogios e reconhecimento, tanto da filha quanto de Leonardo, consolidando ainda mais a confiança e admiração que ele nutria por ela. A aproximação entre Leonardo e Camila tornou-se ainda mais evidente quando, em uma tarde fria, ele a convidou para ajudá-lo a decorar a casa para as festividades de inverno. Trabalhar juntos no ambiente decorativo provocou momentos de descontração, risadas e conversas sinceras. Leonardo percebeu que começava a valorizar pequenas coisas, como o jeito que ela escolhia cores e detalhes, ou a forma delicada como organizava os enfeites. Esses momentos, aparentemente simples, construíram uma intimidade silenciosa, criando oportunidades para que sentimentos mais profundos surgissem de forma natural e gradativa. Durante uma noite particularmente fria, Leonardo observou a filha dormindo no quarto e percebeu a presença constante de Camila, que havia ficado para garantir que ela estivesse confortável e segura. Foi nesse momento que uma grande reviravolta emocional aconteceu, e ele reconheceu, com clareza, que havia desenvolvido sentimentos genuínos e intensos por Camila. Pela primeira vez, percebeu que o coração podia se abrir para algo verdadeiro, sem medo de perder controle ou de se machucar. Essa percepção trouxe alívio e entusiasmo ao mesmo tempo, e também um sentimento de urgência silenciosa, e precisava encontrar uma maneira de expressar seus sentimentos sem comprometer a harmonia construída. Nos dias seguintes, Leonardo começou a demonstrar seu afeto de forma sutil, com gestos pequenos, atenção cuidadosa e presença constante. Camila, por sua vez, percebeu a mudança e sentiu-se valorizada, mas manteve cautela. A aproximação emocional entre os dois evoluía lentamente, marcada por pequenas conquistas e demonstrações de confiança. Cada momento compartilhado consolidava o vínculo familiar e também preparava o terreno para mudanças maiores que estavam por vir. Enquanto o inverno chegava ao fim, Leonardo percebeu que a vida na mansão havia se transformado de maneira irreversível. O relacionamento com Camila e Isabela havia evoluído para algo profundo e significativo. Ele já não era apenas o provedor, mas um participante ativo na vida da filha e, silenciosamente, no coração de Camila. A mansão, que antes simbolizava solidão e frieza, transformou-se em um lar caloroso, repleto de risos, afeto e momentos compartilhados. O reconhecimento da importância de Camila e o despertar de seus próprios sentimentos abriram caminho para o que poderia ser uma nova fase em suas vidas, marcada por união, respeito e amor genuíno. A primavera começou a despontar em São Paulo, trazendo consigo cores vivas, aromas delicados e a promessa de novos começos. Leonardo sentiu a mudança na atmosfera da mansão, percebendo que cada canto parecia mais acolhedor, iluminado pela alegria de Isabela e pela presença constante de Camila. A jovem, sempre atenta às necessidades da menina, começou a planejar atividades ao ar livre, levando-a para parques, museus e pequenas excursões que combinavam aprendizado e diversão. Leonardo, apesar de seu temperamento reservado, decidiu acompanhar algumas dessas saídas, permitindo-se compartilhar momentos que até então eram apenas observados de longe. Em uma manhã ensolarada, enquanto caminhavam pelo parque central da cidade, Leonardo percebeu que Isabela estava tentando equilibrar-se em uma pequena ponte de madeira. Antes que pudesse alertá-la, Camila, com reflexos rápidos, segurou firme a menina, garantindo sua segurança.
O gesto foi silencioso, mas carregado de significado, e ele compreendeu que podia confiar plenamente nela, e que sua presença não era apenas necessária para Isabela, mas também para a estabilidade emocional da família. Esse incidente, embora simples, aprofundou ainda mais o respeito e a admiração que Leonardo nutria por Camila, despertando sentimentos que ele ainda não sabia como expressar. Dias depois, um convite inesperado para um evento beneficente chegou à mansão. Leonardo hesitou, preocupado com a logística e com o tempo que passaria longe de Isabela e Camila, mas decidiu aceitar, levando-os consigo. Durante o evento, Camila demonstrou segurança e elegância, interagindo de forma natural com os convidados, sem perder sua autenticidade. Leonardo observava cada gesto dela, sentindo uma mistura de orgulho e surpresa. A jovem conseguia se destacar sem esforço, mantendo a atenção voltada para a filha e, ao mesmo tempo, mostrando uma força interna que ele admirava profundamente. Enquanto caminhavam pelo salão principal, uma reviravolta inesperada aconteceu e Isabela perdeu temporariamente o contato visual com Camila em meio à multidão. Leonardo reagiu rapidamente, segurando a mão da menina e procurando a jovem. Em poucos segundos, Camila reapareceu, trazendo a filha em segurança. O incidente, embora breve, reforçou a percepção de Leonardo sobre a competência e a atenção de Camila. Ele percebeu que a jovem não apenas cuidava da menina, mas também antecipava problemas, prevenindo situações que poderiam gerar medo ou insegurança. Nos dias seguintes, Leonardo decidiu introduzir pequenas mudanças na rotina da mansão, envolvendo Camila em decisões que antes eram exclusivas dele. Desde a escolha de refeições especiais até a organização de eventos familiares, ela começou a exercer influência de maneira natural e respeitosa. Isabela respondia positivamente, encantada com a atenção e carinho que recebia de ambos. A interação entre os três consolidava-se cada vez mais, criando uma dinâmica baseada em confiança, respeito e afeto, que Leonardo começava a perceber como essencial para a sua própria felicidade. Uma manhã, Leonardo recebeu uma ligação informando que uma oportunidade de expansão de negócios exigiria uma viagem de uma semana para outra cidade. Pela primeira vez, ele sentiu uma ansiedade real em deixar Isabela sob os cuidados de Camila sem sua presença direta. Preparou instruções detalhadas, deixou uma quantia extra de dinheiro e um meio de comunicação constante, mas também percebeu que sua própria inquietação estava ligada a algo mais profundo do que simples preocupação prática, e ele estava aprendendo a depender emocionalmente de Camila. Durante sua ausência, a jovem gerenciou tudo com competência, mantendo a rotina da filha organizada e tranquila, demonstrando maturidade e responsabilidade. Ao retornar, Leonardo encontrou a casa impecável e a filha feliz. Camila havia criado pequenas atividades educativas, combinando aprendizado e diversão, garantindo que Isabela se sentisse segura e entretida. Leonardo, observando a cena, percebeu que a presença dela não apenas preenchia lacunas práticas, mas também emocionais. Ele começou a compreender que a jovem tinha se tornado indispensável, não apenas como cuidadora, mas como alguém capaz de transformar a rotina da família em momentos de significado profundo. Um grande desafio surgiu quando Camila revelou a necessidade de cuidar de documentos importantes da família, exigindo que ela passasse algumas horas fora da mansão. Leonardo, embora confiante na competência da jovem, sentiu uma pontada de ansiedade. Durante sua ausência, ele percebeu o quanto dependia silenciosamente da presença dela, não apenas pela filha, mas também pelo equilíbrio emocional que ela proporcionava. Quando Camila retornou, Leonardo a recebeu com gratidão, reconhecendo silenciosamente a importância dela em sua vida e na da filha. Enquanto a primavera avançava, Leonardo começou a envolver Camila em decisões pessoais ainda mais delicadas. Pediu sua opinião sobre decoração, rotina da filha e planejamento de atividades futuras. Camila, sempre cuidadosa, oferecia conselhos ponderados e sugestões que combinavam praticidade e sensibilidade. Essa colaboração silenciosa fortaleceu ainda mais a confiança de Leonardo, permitindo que ele percebesse que o verdadeiro valor dela ia muito além de seu papel inicial como funcionária, ela havia se tornado a base emocional da família. Durante uma tarde de sábado, Leonardo propôs uma atividade conjunta, preparar um jardim de inverno no quintal da mansão. Camila aceitou com entusiasmo, envolvendo Isabela em todas as etapas do projeto. Cada planta, cada vaso e cada detalhe foi cuidadosamente escolhido, transformando o espaço em um local de beleza e tranquilidade.
Leonardo participou ativamente, plantando flores e ajustando vasos, sentindo uma satisfação inédita em colaborar com algo que ia além de negócios e números. Era um momento de união, aprendizado e conexão, que consolidava a sensação de lar e pertencimento. Um acontecimento inesperado trouxe uma reviravolta emocional significativa. Durante uma caminhada pelo bairro, Leonardo percebeu que algumas pessoas que conheciam sua fama e riqueza olhavam com curiosidade para Camila, questionando silenciosamente a presença dela ao seu lado. Ele sentiu um misto de orgulho e proteção, percebendo que sua admiração por ela ia além de qualquer julgamento externo. A situação também reforçou em Camila a necessidade de manter discrição e equilíbrio, mostrando sua maturidade e habilidade em lidar com pressões sociais sem comprometer sua dignidade ou compromisso com a família. Nos dias seguintes, Leonardo começou a perceber uma transformação interna em si mesmo. Sua rotina emocional, antes centrada exclusivamente em negócios e controle, agora incluía momentos de afeto, reflexão e cuidado compartilhado. Camila, ao demonstrar confiança, habilidade e empatia, havia reconfigurado o ambiente da mansão e o coração de Leonardo. Ele se deu conta de que a felicidade genuína estava ligada à capacidade de se conectar, de confiar e de compartilhar responsabilidades, e que a jovem havia se tornado a chave para essa nova fase em sua vida. A primavera trouxe ainda uma grande oportunidade de aproximação emocional. Leonardo, percebendo que sua admiração silenciosa por Camila havia-se transformado em sentimentos mais profundos, decidiu criar momentos de intimidade emocional através de gestos sutis, um elogio sincero, um apoio incondicional e a partilha de pequenas experiências cotidianas. Camila percebeu essas mudanças e respondeu com atenção, cuidado e reciprocidade, fortalecendo a relação silenciosa que crescia entre eles. Isabela, por sua vez, desfrutava de um ambiente familiar estável, seguro e afetuoso, que refletia a harmonia crescente entre os adultos. Um grande teste emocional aconteceu quando Leonardo teve que lidar com uma situação de estresse no trabalho, envolvendo prazos apertados e decisões críticas. Apesar da tensão, ele encontrou em Camila e Isabela uma fonte de equilíbrio e conforto. A presença delas permitiu que ele enfrentasse desafios profissionais com clareza e serenidade, sem perder o foco ou a paciência. Esse episódio consolidou ainda mais a percepção de Leonardo sobre a importância do vínculo emocional que havia se desenvolvido e reforçou a sensação de que sua vida havia se transformado de maneira positiva e duradoura. Nos últimos dias da primavera, a mansão refletia a evolução silenciosa da família. Cada espaço, cada detalhe e cada gesto carregavam a marca de cuidado, confiança e afeto. Leonardo compreendeu que Camila não era apenas uma funcionária dedicada, mas alguém que transformava a rotina e o coração de todos à sua volta. A filha crescia em um ambiente seguro, estimulante e amoroso, e Leonardo finalmente reconheceu que os sentimentos que nutria por Camila eram reais, profundos e dignos de ser expressos. Pela primeira vez, ele se permitiu imaginar um futuro compartilhado, baseado em confiança, parceria e amor genuíno. O verão chegou a São Paulo com intensidade, trazendo calor, luz e uma energia vibrante que transformava cada espaço da cidade. Leonardo percebeu que a mansão também parecia refletir essa mudança, com janelas abertas deixando entrar luz natural e uma sensação de leveza tomando conta dos cômodos. Camila, atenta filha, organizava atividades diárias ao ar livre, levando Isabela para explorar jardins, parques e feiras culturais, sempre equilibrando diversão e aprendizado. Leonardo começou a participar ativamente dessas saídas, sentindo que a presença dele não apenas complementava a experiência, mas fortalecia a conexão emocional entre os três. Em uma manhã de sábado, enquanto caminhavam pelo centro cultural, Isabela avistou uma exposição de esculturas que despertou sua curiosidade. Camila, com paciência, explicou cada detalhe, incentivando perguntas e observações. Leonardo observava cada interação, percebendo o quanto a jovem conseguia estimular a imaginação da filha e promover aprendizado de maneira natural e divertida. A admiração que sentia por Camila cresceu ainda mais, reconhecendo não apenas sua competência, mas também a delicadeza com que conduzia situações que poderiam ser triviais, mas que ganhavam significado através de atenção e cuidado. Um acontecimento inesperado trouxe uma pequena tensão ao trio. Durante a visita, um grupo de crianças maiores começou a correr próximo a Isabela, ameaçando derrubar objetos próximos da exposição.
Camila reagiu com rapidez, posicionando-se entre a filha e os riscos, orientando-a e mantendo a calma. Leonardo, surpreso e grato, percebeu que a coragem e a atenção da jovem iam além da proteção física. Ela era capaz de lidar com situações sociais e emocionais complexas, antecipando problemas e garantindo segurança e conforto à filha. Esse episódio reforçou a confiança absoluta que ele tinha nela, assim como o sentimento crescente de dependência emocional. Nos dias seguintes, Leonardo começou a perceber mudanças sutis em sua própria rotina. Ele se sentia mais disposto a dedicar tempo a atividades que antes considerava supérfluas, como cozinhar junto com Camila e Isabela, ou participar de pequenas brincadeiras no jardim da mansão. Essas experiências, embora simples, provocavam sentimentos de alegria e conexão que ele não experimentava há anos. Camila notava essas mudanças e respondia com carinho, permitindo que o vínculo entre eles evoluísse de maneira natural, sem pressa, mas de forma constante e segura. Uma grande reviravolta ocorreu quando Leonardo recebeu a notícia de que uma reunião internacional seria antecipada, exigindo sua presença imediata em outro país. Pela primeira vez, ele sentiu uma ansiedade intensa em deixar a filha sob os cuidados de Camila. Preparou instruções detalhadas, mas também percebeu que sua preocupação ia além de aspectos práticos. Ele estava emocionalmente conectado à jovem de uma maneira que o surpreendia. Durante sua ausência, Camila lidou com todas as demandas com eficiência, mantendo Isabela segura, entretida e feliz. Ao retornar, Leonardo ficou impressionado com a competência dela e se deu conta de que a confiança que nutria era acompanhada de um carinho profundo. Enquanto o verão avançava, Leonardo decidiu criar oportunidades para compartilhar mais tempo de qualidade com Camila e Isabela. Planejou um final de semana prolongado em uma pequena cidade histórica nos arredores de São Paulo, combinando passeios culturais, momentos ao ar livre e atividades de lazer. Durante a viagem, Leonardo começou a perceber que cada gesto de Camila, seja ao organizar a rotina da filha, seja ao escolher caminhos seguros durante caminhadas, refletia uma maturidade, inteligência emocional e dedicação que o tocavam profundamente. Ele percebeu que não queria apenas a presença dela, mas a parceria e o apoio contínuo em sua vida. Um pequeno incidente trouxe mais emoção à viagem. Durante uma caminhada, Isabela escorregou em uma pedra próxima a um riacho. Camila reagiu imediatamente, segurando a filha com firmeza, garantindo sua segurança e acalmando-a. Leonardo, testemunhando a ação, sentiu uma mistura de alívio e admiração silenciosa. Ele percebeu que a jovem possuía instintos protetores naturais, coragem e presença de espírito, qualidades que não apenas protegiam Isabela, mas também criavam um ambiente emocional seguro para todos. Esse momento reforçou ainda mais o sentimento de gratidão e reconhecimento de Leonardo. Enquanto retornavam à mansão, Leonardo começou a refletir sobre o impacto que Camila havia causado em sua vida. Ele percebeu que a presença dela havia transformado sua perspectiva sobre relacionamentos, confiança e afeto. A jovem não apenas cuidava da filha, mas também proporcionava a ele uma oportunidade de experimentar emoções profundas, de aprender a confiar e de se abrir para o amor genuíno. Essa percepção o deixou emocionado, mas também apreensivo sobre como expressar seus sentimentos de maneira adequada e sincera. Um acontecimento inesperado trouxe uma grande reviravolta emocional. Durante um almoço de domingo, Leonardo decidiu dividir detalhes de um projeto pessoal que ele havia mantido em segredo por anos. Ele contou a Camila sobre desafios e conquistas que moldaram sua trajetória, revelando vulnerabilidade e confiança. Camila ouviu atentamente, demonstrando empatia, interesse genuíno e respeito. A troca de confidências criou um momento de intimidade silenciosa, aproximando-os ainda mais, e Leonardo começou a perceber que a jovem não era apenas uma parte essencial da vida de Isabela, mas também alguém com quem ele poderia compartilhar seus pensamentos e sentimentos mais profundos. Nos dias seguintes, Leonardo começou a demonstrar pequenos gestos de afeto que iam além de simples atenção. Ele passou a preparar pequenas surpresas para Camila, como lembranças de viagens, pequenas refeições elaboradas e momentos de descanso organizados para ela. Cada gesto era cuidadosamente planejado, refletindo não apenas gratidão, mas também uma tentativa de expressar sentimentos que ainda não conseguia verbalizar completamente. Camila, percebendo a intenção por trás de cada atitude, respondeu com cuidado, carinho e reciprocidade, fortalecendo o vínculo silencioso que crescia entre eles.
Enquanto o verão avançava, um grande teste emocional se apresentou. Leonardo enfrentou um desafio profissional que exigia foco absoluto e decisões rápidas. Apesar da pressão, a presença de Camila e Isabela ofereceu equilíbrio e conforto. Leonardo percebeu que a estabilidade emocional proporcionada por elas permitia que enfrentasse situações complexas sem perder o controle ou a paciência. Esse episódio consolidou ainda mais a percepção de Leonardo sobre a importância do vínculo emocional, mostrando que Camila havia se tornado indispensável não apenas na vida da filha, mas também na sua própria vida. Um acontecimento final durante o verão trouxe uma grande reviravolta positiva. Leonardo decidiu organizar um evento familiar na mansão, convidando amigos próximos para celebrar o fim da temporada e a união da família. Durante o evento, ele observou Camila interagindo com todos, demonstrando equilíbrio, atenção e autenticidade. A filha participava alegremente, segura e feliz. Leonardo, sentindo-se finalmente capaz de se abrir, percebeu que havia chegado o momento de expressar seus sentimentos de forma clara. A confiança, admiração e amor que nutria por Camila haviam se consolidado, e ele estava pronto para transformar esse vínculo em algo ainda mais significativo, criando a possibilidade de um futuro compartilhado baseado em amor, respeito e parceria. O verão terminou, deixando a mansão e a família mais unidas do que nunca. Cada gesto, cada experiência compartilhada e cada desafio enfrentado havia contribuído para a construção de uma relação sólida, baseada em confiança, cuidado e afeto genuíno. Leonardo compreendeu que o amor verdadeiro podia surgir nos lugares mais inesperados, e que a dedicação, coragem e sensibilidade de Camila haviam transformado para sempre a vida dele e de Isabela, criando um lar onde alegria, segurança e harmonia eram reais e tangíveis. O outono começou a despontar em São Paulo, trazendo consigo uma luz dourada que iluminava suavemente a cidade e os jardins da mansão. Leonardo observava a paisagem pela grande janela da sala, refletindo sobre os meses que haviam passado desde o dia em que Camila salvou Isabela de um acidente que poderia ter sido grave. A lembrança daquele momento ainda provocava em seu coração uma mistura de emoção, gratidão e admiração profunda. Cada detalhe daquela cena estava gravado em sua memória, a rapidez, a coragem, a firmeza de Camila e o olhar assustado da filha, seguido pelo alívio que se espalhou quando tudo se acalmou. Nos meses seguintes, a relação entre Leonardo, Camila e Isabela havia evoluído de maneira gradual e sólida. A jovem não apenas cuidava da menina com dedicação, mas também havia conquistado um espaço fundamental no coração de Leonardo. Ele reconhecia nela qualidades que iam muito além do trabalho ou da função de cuidadora, de coragem, inteligência emocional, empatia, sensibilidade e uma força silenciosa que transformava qualquer desafio em oportunidade. A confiança que ele depositava nela era absoluta, e os laços entre os três eram agora inseparáveis, construídos dia após dia através de gestos, atenção e presença constante. Em uma manhã de outono, Leonardo decidiu que era hora de transformar esses sentimentos em palavras e ações concretas. Organizou uma pequena reunião familiar no jardim, convidando Camila e Isabela para um café da manhã especial. O aroma de pão fresco, frutas e café recém-passado preenchia o ambiente, misturando-se à brisa suave que balançava as folhas das árvores. Leonardo respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Ele observou a filha rindo enquanto ajudava Camila a arrumar a mesa e percebeu que aqueles momentos simples eram, na verdade, os mais significativos. Durante o café, Leonardo iniciou uma conversa que havia amadurecido silenciosamente em sua mente nos últimos meses. Ele começou falando sobre gratidão, destacando pequenas ações de Camila que haviam transformado a rotina de Isabela e o próprio cotidiano dele. Ela o ouviu atentamente, com um misto de surpresa e leveza, enquanto a menina completava o cenário com sua inocência e alegria contagiante. Leonardo descreveu como cada gesto dela havia demonstrado coragem, dedicação e amor genuíno, reforçando que a presença dela na vida deles havia sido determinante para criar um lar seguro, harmonioso e cheio de afeto. Em seguida, Leonardo fez algo inesperado, ajoelhou-se diante de Camila, segurando suas mãos com firmeza, olhando nos olhos dela. Ele confessou que, ao longo daqueles meses, havia desenvolvido sentimentos profundos e sinceros, sentimentos que iam além da admiração e respeito. Ele explicou que a presença dela transformava não apenas a vida da filha, mas também a sua própria, permitindo-lhe enxergar o valor do afeto, da confiança e da entrega mútua.
Camila, emocionada, sentiu uma mistura de surpresa, alegria e alívio. Ela havia percebido mudanças sutis no comportamento dele, pequenos gestos e olhares, mas ouvir as palavras claras e sinceras tornou o momento ainda mais especial e real. A primeira grande reviravolta emocional do capítulo aconteceu quando Isabela, espontaneamente, aproximou-se e abraçou Camila, demonstrando o vínculo profundo que havia se formado entre elas. Leonardo observou, sentindo o coração aquecer. O abraço de mãe e filha escolhida consolidava não apenas a segurança da menina, mas também a confiança e o respeito mútuo que existia entre todos. Ele percebeu que a relação entre eles não precisava de formalidades, títulos ou explicações, o amor e a conexão já eram reais, tangíveis e suficientes para transformar suas vidas. Nos dias seguintes, Leonardo começou a planejar pequenas celebrações para reforçar a união da família. Ele organizou um piquenique no parque, combinando diversão, aprendizado e momentos de afeto compartilhado. Camila preparou pequenas surpresas para Isabela, incentivando a criatividade e a curiosidade da filha. Leonardo participou ativamente, demonstrando atenção, cuidado e sensibilidade. Cada gesto, cada conversa e cada sorriso consolidavam ainda mais a harmonia familiar, criando memórias duradouras que seriam lembradas com carinho por todos. Uma segunda grande reviravolta ocorreu quando Leonardo recebeu um convite para apresentar um projeto empresarial em uma conferência internacional. Ele hesitou em aceitar, preocupado com o tempo afastado da família, mas decidiu ir, garantindo que Camila teria total autonomia para cuidar de Isabela. Durante a viagem, ele sentiu saudade, mas também confiança e tranquilidade, sabendo que a jovem estava cuidando de tudo com atenção e carinho. Ao retornar, foi recebido com entusiasmo e alegria. O episódio reforçou a percepção de Leonardo sobre a importância de Camila e consolidou ainda mais a confiança, o respeito e o vínculo emocional que existia entre eles. Em uma tarde tranquila, Leonardo decidiu que era o momento de formalizar publicamente a importância de Camila em suas vidas. Organizou um jantar especial, convidando amigos próximos e familiares, mas mantendo a atmosfera íntima e acolhedora. Durante a refeição, ele fez um discurso simples, sincero e emocionante, destacando como a dedicação, coragem e sensibilidade de Camila haviam transformado a vida de Isabela e a sua própria. Camila, emocionada, percebeu que seu esforço, sua entrega e seu amor haviam sido reconhecidos de forma genuína, criando um momento de celebração silenciosa e intensa. Outra grande reviravolta emocional aconteceu quando, no final do jantar, Leonardo surpreendeu Camila com um presente simbólico, uma pequena joia que representava a união da família e a importância dela em suas vidas. Ele explicou que cada detalhe da joia tinha significado, refletindo coragem, amor, dedicação e confiança. Camila, emocionada, sentiu que todas as dificuldades, desafios e pequenos sacrifícios haviam sido recompensados de maneira única e significativa. O gesto consolidou a relação de maneira simbólica e profunda, reforçando que a conexão entre eles ia muito além do cotidiano, sendo baseada em respeito, afeto e parceria verdadeira. Nos dias seguintes, Leonardo e Camila continuaram a construir a rotina da família, agora com uma consciência maior sobre o valor do tempo compartilhado, das experiências cotidianas e da importância de cada gesto de cuidado. Eles planejavam atividades conjuntas, pequenas viagens, momentos de aprendizado e diversão, garantindo que Isabela crescesse em um ambiente saudável, seguro e afetivo. Cada vitória emocional era acompanhada de esforço, atenção e dedicação, reforçando a percepção de Leonardo sobre o valor do amor verdadeiro e do compromisso silencioso e genuíno. O capítulo final trouxe um momento de pura celebração emocional. Leonardo decidiu que era hora de transformar todo o vínculo construído em algo público e oficial, não apenas como reconhecimento, mas como símbolo de amor e parceria. Ele organizou uma pequena cerimônia intimista no jardim da mansão, envolvendo apenas familiares e amigos mais próximos. Camila e Leonardo trocaram votos simbólicos de dedicação, parceria e respeito, reconhecendo o papel fundamental que cada um desempenhava na vida da filha e na vida um do outro. Isabela participou ativamente, ajudando a selar o momento com abraços, risos e pequenas promessas infantis de carinho. A primavera passada, o verão intenso e o início do outono haviam transformado não apenas a paisagem da cidade, mas também a vida dentro da mansão. Leonardo, Camila e Isabela haviam construído uma história baseada em confiança,
coragem, dedicação e amor genuíno. Cada desafio, cada reviravolta e cada acontecimento ao longo desses meses contribuiu para fortalecer o vínculo familiar e emocional. A gratidão, a admiração, o respeito e o carinho tornaram-se pilares de uma relação sólida e duradoura, capaz de enfrentar qualquer dificuldade sem perder a essência de afeto e cuidado. No final, Leonardo compreendeu que a felicidade não estava em bens materiais, sucesso financeiro ou poder, mas na capacidade de se conectar, de confiar e de compartilhar momentos significativos com aqueles que realmente importam. Camila, por sua vez, sentiu que todo esforço, dedicação e coragem haviam sido reconhecidos de forma justa, consolidando seu lugar na vida da filha e de Leonardo. Isabela, crescendo em um ambiente seguro, afetuoso e estimulante, desfrutava de cada momento com alegria, confiança e amor. O ciclo de desafios, descobertas e crescimento terminou com a certeza de que a família construída era sólida, verdadeira e feliz. Leonardo aprendeu a valorizar pequenas ações, gestos de carinho e a importância de confiar em quem realmente se importa. Camila percebeu que coragem, dedicação e amor podiam transformar vidas de maneira profunda e duradoura. E Isabela, no centro de tudo, crescia rodeada por segurança, alegria e afeto, testemunhando diariamente que o amor verdadeiro pode surgir nos lugares mais inesperados, transformando vidas de maneira única e emocionante. Fim. Chegou até o fim? Então escreve o respeito nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.